Olá, eu, Júlia Brandão e Gabriele Bonono, estudantes do IFES Campus Cariacica, estamos apresentando o software Orange Data Mining, a atividade da matéria Computação Aplicada em Engenharia de Produção 2, onde a proposta é conhecer as principais ferramentas computacionais disponíveis para análise de dados e soluções de problemas à engenharia de produção. O Orange Data Mining nada mais é do que uma ferramenta open source que permite criar um fluxo de trabalho de um projeto de data mining, sem necessidade de código. Ele é escrito na linguagem Python, só que é bem intuitivo, ideal para quem quer praticar machine learning, mas não pretende aprender a codificar, ou até mesmo iniciantes que pretendem aplicar alguns conceitos. A Orange ela começou a ser desenvolvida em 1997 por dois membros do Laboratório de Inteligência Artificial. Agora ela está sendo desenvolvida no Laboratório de Bioinformática na Universidade da Ljubljana, na Eslovênia. Hoje a Orange está sob o controle da General Public License, a GPL. Versões e custos de aquisição. Estão disponibilizadas diferentes opções de instalação. Independente do tipo de versão que a Orange oferece, elas são totalmente gratuitas, seja elas por Windows, Mac e Linux. A versão mais recente é a 3.26.0. Diferente de outros programas como o MATLAB, que tem a sua versão para estudante gratuita, mas limitada, Power BI também, que tem as suas versões limitadas, o original ele tem o acesso gratuito com as ferramentas todas disponíveis para uso. Então é uma vantagem muito legal comparado a outros programas. Problemas que podem ser solucionados pelo Orange. O Orange ele identifica anomalias, padrões e correlações em grandes conjuntos de dados para prever resultados. Com isso, permite a ele gerar informações que podem ser utilizadas como, por exemplo, para aumentar a renda, cortar custos, melhorar o relacionamento com os clientes e reduzir riscos. Ele também avalia a veracidade das informações inseridas e o grau de confiabilidade que há entre elas. O Orange também compara e informa quanto uma variável é afetada por outra, como, por exemplo, a concentração de cloro em água. E também analisa resultados, cria árvore de decisões e árvore de classificação. Recursos e funcionalidades. No Orange, é possível extrair dados via programação visual ou script Python, explorar estatísticas, realizar box plots ou scatter plots e aprofundar dados em árvores de decisão, agrupamento hierárquico, head maps e projeções. Ele também possui componentes de machine learning e complementos de mineração de dados de fontes externas, para execução de processamento de linguagem natural, mineração de texto, bioinformática, análise de rede e mineração de regras de associação. Algumas extensões famosas do Orange são a SC-Orange, ideal para bioestatística de célula unitária em amostras, onde é muito utilizada no campo da saúde em relação à célula unitária, podendo até fazer mapeamento genético. O Quasar também temos, onde serve para análise de dados em ciências naturais, onde adiciona mais tipos de leitores de arquivos, ferramentas de processamento e visualização de várias técnicas de medição. Pontos fortes. A Orange Data Mining é uma máquina de código aberto que possibilita a análise de dados de forma interativa, com uma visualização inteligente. Ele pode atuar em diferentes áreas de conhecimento, devido aos seus diversos recursos. Ele oferece diferentes ferramentas de análise, como distribuições estatísticas, gráficos em caixa, gráficos de dispersão, árvores de decisão, cluster hierárquico, mapas de calor, MDS e projeções lineares. Em contrapartida, existem os pontos fracos. Não existem muitos trabalhos que podemos utilizar como referência o Orange Data Mining. Dentro das ferramentas, as categorias a serem analisadas podem ser alteradas, porém, a forma que ela vai ser interpretada nos eixos, não.
Alguns dados, para serem reproduzidos, necessitam de múltiplas ferramentas para sua execução. A falta de uma delas pode interferir em todas e não reproduzir nada. O diferencial do Orange. O diferencial do Orange nada mais é que a própria visualização de dados. É de fácil compreensão, o que facilita a análise de pessoas tanto experientes quanto iniciantes. Em seguida, irei mostrar no próprio programa como é fácil e intuitivo a visualização desses dados. Entrada e saída de dados. A entrada de dados pode ser feita através de inserção de um upload de dados ou inseridos diretamente pelo usuário. A saída de dados vai depender do tipo de dado que o usuário inserir, arquivo de texto ou numérico. Assim, ele poderá usufruir de mapas de calor, gráficos de dispersão, projeções lineares, análise de conjunto de dados bidimensionais, entre outros. Ela possui diferentes saídas de dados. Isso tudo vai depender da sua base de dados. Você pode analisá-los de forma bidimensional, através de estatística básica, por exemplo. Você consegue comparar as médias, a mediana, ver os desvios padrões. Também você consegue visualizar mapas de calor. Você pode fazer um diagrama de peneira com o conjunto de dados do Titanic. Esse conjunto de dados do Titanic está disponível no Orange, caso você ainda não tenha uma base de dados, mas queira fazer o uso de algumas ferramentas. Então, o Orange ele já fornece algumas bases de dados para mineração de iniciantes também. Existem também ferramentas que você pode utilizar imagens, então você pode fazer o seu fluxograma, a sua análise, a sua árvore de decisão utilizando também imagens. Um exemplo de clustering hierárquico. Existem também tipos de saídas de dados que não necessariamente são numéricas e também não apresentam imagens. Um exemplo disso é a modelagem de tópicos de tweets recentes. Por exemplo, nessa ferramenta, você pode utilizar texto também. E aqui você tem os tweets mais recentes e mais relevantes no centro, e nas extremidades aqueles que não são tão recentes e não são tão importantes mais. A base de dados escolhida foi a Supermarket Sales, da plataforma Kaggle, sendo o autor Aung Pi. A base de dados contém informações de cerca de 1.000 vendas, que são acompanhadas dos seguintes dados: identificação da fatura, filial, se ela é A, B ou C, a cidade da filial, no caso da A é Yangon, B é Mandalay e C é Naypyidaw, o tipo de cliente, se ele é membro ou se ele é normal, o sexo do cliente, se ele é feminino ou masculino, a linha de produtos, que no caso são acessórios eletrônicos, acessórios de moda, alimentos e bebidas, saúde e beleza, casa, estilo de vida, esportes e viagens, a quantidade de produtos, os impostos, a data que varia entre janeiro e março, a hora da compra entre 10 horas e 21 horas, e o tipo de pagamento, sendo cartão, dinheiro e wallet, e também a satisfação do cliente ao sair da loja. Falando um pouco sobre o motivo da gente ter escolhido essa base de dados, é que notou-se um surgimento crescente no número de supermercados. E como todo estabelecimento impacta no seu mercado local, você ter vários estabelecimentos do mesmo ramo aumenta ainda mais a competitividade local. E para que o seu estabelecimento seja um estabelecimento de sucesso, você precisa estudar as tendências, precisa estudar o seu mercado, os seus clientes e aplicar a estratégia de forma eficiente. Por isso, a gente pegou um conjunto de dados de um supermercado que possui 3 filiais e que tem um montante de compras de 3 meses. E como esses dados podem ser aplicados na engenharia de produção? Porque você fazer uma análise desses dados, você consegue atender melhor as necessidades do seu mercado-alvo. E você consegue ter o auxílio na sua tomada de decisão.
de compras e investimentos, porque você vai saber o que está saindo mais, o que não está tendo tanta rentabilidade. Você possui a capacidade de predizer informações e, com isso, adotar uma estratégia de marketing coerente. Você consegue também potencializar o seu negócio. Agora a gente vai ver a análise de dados no Orange aplicado. Essa tela inicial do Orange, que podemos ver que tem New, Open e Recent. A gente vai clicar em New, que vamos criar um novo projeto. E, bom, essa daqui é a tela inicial, também conhecida como Canvas, onde do lado esquerdo superior podemos ver as opções de File, Edit, View, Widgets, Options e Help. E falando das ferramentas, nós temos o Data, que contém as ferramentas para utilizar, que são mais utilizadas no processo de carga, no preparo de dados, sendo possível criar, incluir dados ausentes, criar features, discretizar variáveis contínuas, entre outros. Temos o Visualize, que, como o próprio nome já diz, trata-se de ferramentas de visualização de dados. Aí é possível fazer gráficos de dispersão, box plots, gráficos de distribuição, scatter plots, essas ferramentas. O Model, ele contém ferramentas que são modelos que são mais utilizados no data mining. E tem desde bem simples como regressão linear, quanto mais complexos como redes neurais. Temos o Evolute, que são ferramentas mais voltadas à predição de dados, e o Unsupervised, que são ferramentas mais utilizadas na correlação de dados. Dá para fazer um PDCA, um KNN, e essas são essas ferramentas. É bem intuitivo utilizar o Orange, porque basta você clicar e já aparece aqui as ferramentas que você pode usar. Também pode arrastar aqui um file. No caso, já está carregado com nossa base de dados. Se quiser outra base de dados, é só clicar aqui na pastinha, onde você abre no seu computador, onde está a base de dados que você queira usar. Então, se quiser visualizar os dados que estão no dataset, basta eu arrastar aqui, abrir um data table, que aqui eu já posso ver todos os dados que tem na base de dados que eu fiz da upload. Se eu quiser fazer uma distribuição, é só eu clicar aqui. E aqui já está linha de produtos com relação a filial. Sendo a filial A azul, B a vermelha e C a verde. Se eu quiser mudar, botar por cidade, aqui. Se eu quiser botar por quantidade, aqui, por time, por data, a data que foi feita, aqui dá para ver, aqui, ó, porcentagem de qual data. Isso aqui, no caso, é 18 de janeiro de 2019. Aqui, 31 de janeiro de 2019, e assim vai. Se não quiser usar a distribuição, aqui no Visualize, eu posso arrastar um box plot, que é só conectar, que aqui já aparece. E o que gênero, no caso, gênero por cidade. A maior parte de Mandalay, a população os compradores são do gênero masculino. De Naipital são femininos. E Yagon é meio a meio. Por data, gênero por data. Qual data? Dia 5 de março, maior compra foi feminina. E dá para eu ir criando e analisando o scatter plot. Dá para eu botar total por... Se eu queria botar, não sei, por tempo. Tempo por tempo vai dar uma linhas. Mas assim, dá para eu visualizar o tipo de dado que eu quero. E com relação à cor, aqui tá por filial. Posso botar por cidade. Boto um por cidade, quantidade por cidade. Bom, esse daqui é a introdução do que seria o Orange. Assim ficou a nossa tela inicial para explicar o nosso dataset. Aqui está ele em file. Opa. Aqui já está feito o upload. E fizemos os seguintes gráficos para melhor entendimento,
onde temos quantidade por filial, que aqui temos a filial A sendo azul, a B vermelha e a C a verdinha, onde percebemos que quanto mais caro é o produto, menos ele é consumido, menos ele é comprado. E quanto mais barato ele é, mais ele é vendido. Temos também unidades vendidas por filial, onde vemos que a filial A que mais vende, totalizando 34% das vendas, a B 33,2% e a C sendo 32,8% das vendas. Percebemos que não tem tanta diferença assim entre as filiais. Se o problema fosse, no caso, fechar uma filial, não poderíamos concluir muita coisa apenas com esse dado, com esse gráfico. Precisaríamos de outra análise para fazer essa conclusão. E temos também forma de pagamento por filial, onde percebemos que a filial a maior parte do pagamento é feita no e-wallet. E-wallet é uma forma de pagamento online. Na C, a maior parte do pagamento é feita no dinheiro. E na B, a maior parte é no e-wallet, mas não tem tanta diferença assim entre as formas de pagamento na filial B. Isso faz nos pensar por que não fizeram um cartão da loja específico para alterar esse quadro. Talvez as pessoas vão pagar mais pelo cartão. Temos também o pagamento por gênero, onde vemos que as mulheres elas têm uma tendência maior em pagar com dinheiro e os homens por e-wallet, e nenhum dos dois usa muito o cartão, como podemos ver no gráfico de forma de pagamento por filial. Temos também a avaliação de satisfação por gênero, onde vemos que, embora as mulheres tenham uma mediana de avaliação maior que a dos homens, de 7,1 maior do que 6,9, elas, ao mesmo tempo, podem ficar mais insatisfeitas, segundo o desvio padrão. Continuando nossa análise de dados, temos o item categoria por loja. E aí a gente vê o comportamento de cada categoria em cada uma de suas filiais. Na cor azul, temos os itens de eletrônicos. Na vermelha, os acessórios fashion. Na verde, itens relacionados com comidas e bebidas. No laranja, itens relacionados com a saúde e beleza. Em amarelo, acessórios de casa e estilo de vida. E, por fim, em lilás, itens relacionados a esporte e viagem. Observando o comportamento das três filiais, vimos que as vendas predominantes na filial A são a casa e estilos de vida, acessórios eletrônicos, seguidos de bebidas e comidas. Para a loja B, vimos que as vendas predominantes acontecem em esportes e viagens, seguido de acessórios de moda, depois por acessórios eletrônicos. E na filial C, as vendas predominantes acontecem relacionadas a comidas e bebidas, seguidos de acessórios de moda, depois por acessórios eletrônicos. Em relação à quantidade consumida por gênero, temos a distribuição de homens e mulheres, o quanto que eles consomem de cada categoria. Em relação às mulheres, vimos que as mulheres, elas consomem mais acessórios de moda, comidas e bebidas e esportes e viagens. Já os homens consomem mais acessórios eletrônicos, saúde e beleza e casa e estilo de vida. Por fim, temos a análise de gênero por filial. Vimos que nas filiais A e B, o consumo é feito em maior quantidade por homens, mas já na filial C, o consumo predominante é feito por mulheres.
Para finalizar, é só uma demonstração do Data Table. O Data Table é a organização de seus dados em forma de tabela. E aí você consegue olhar os seus dados, as suas colunas, todas as suas relações. Você também consegue mexer nos seus dados também através de outros recursos. E é muito interessante. Tudo isso vai depender da sua aplicação. Com a análise de dados realizados no Orange, foi possível determinar algumas informações. Na filial A, o público predominante foi o masculino, e os itens que foram mais vendidos foram os associados a acessórios eletrônicos e itens de casa e estilos de vida. O pagamento predominante foi o e-wallet. Na filial B, o público e o pagamento foram variados, e os itens mais vendidos foram relacionados à saúde e à beleza, esportes e viagens. Já na filial C, o público predominante foi o feminino, com vendas mais em destaque para os acessórios de moda, comida e beleza. E o pagamento que mais se destacou foi o dinheiro. Com esse tipo de relação entre as filiais, o seu público, os itens mais vendidos e a forma de pagamento, nós, como engenheiros de produção ou donos de negócios, podemos traçar perfis para nossas filiais. Por exemplo, você sabe que na filial A, acessórios eletrônicos são muito vendidos, são os itens que mais saem. Então, é um bom lugar para você trazer novidades de eletroeletrônicos, jogos, entre outras coisas. O mesmo investimento não vai surtir efeito na filial C, porque ele tem um público totalmente diferente, você tem um estilo de venda totalmente diferente. Por exemplo, o público B, da filial B, ele é um público que está relacionado à beleza, saúde, esportes, viagem. É um público mais jovem, mais despojado. Então, você, como engenheiro de produção ou dono de um negócio, ao analisar o comportamento dos clientes, você pode adotar uma estratégia eficiente para os seus investimentos. Saber o que vai investir, o que não vai investir e também aonde investir. Bom, o que podemos tirar de conclusão com isso? Concluímos que a mineração de dados é uma potente ferramenta para extrair informações importantes sobre algum assunto. Através do padrão identificado pela mineração, é possível desenvolver estratégias melhores para o negócio, ou seja, com a execução da mineração de dados, pode auxiliar-nos na nossa tomada de decisão em uma empresa ou algum negócio que estamos fazendo parte. Dessa forma, analisar o comportamento do cliente nas compras pode impulsionar as vendas e acompanhar as tendências do mercado de alguma forma mais eficiente. Muito obrigada pela sua atenção.